Calma, mas vamos falar do sua vida amorosa, porque eu tô muito interessada. A gente já teve umas conversas disso, é bem interessante, assim, como foi a sua vida, porque você já namorou pessoas muito famosas e você já namorou anônimos total. Total. Hoje você é casada com um anônimo, né, que não gosta de aparecer, etc. E aí eu queria saber muito dessa... Como é que foi essa mudança para você na sua vida. Então, vamos lá. Nessa época, você fez novela. Você estava no auge do auge do auge. Eu lembro que você era, assim, o sonho de todos os caras. Eu lembro disso nessa época. Olha, ai, que saudade. Mas é verdade. Você sabe, você tem essa consciência, né? E aí você... Era o beija-sabo ambulante, né? Que maravilhoso. Você estava solteira nessa época que você explodiu. E aí, quem foi o primeiro namorado, assim, nessa época que você explodiu? Foi alguém famoso ou foi alguém anônimo? Quem que foi? Não, sempre tinha algum, assim, né? Algum namoradinho. Você não passava perrengue? Não, nunca, não, fome a gente nunca passou. A falta de namorado, não. Mas era aquela coisa, era uma vida tão atribulada, tão complicada, que era... Eu fiquei famosa dos 20, né, muito né, famosa dos 20 aos 30. Se for olhar, é a fase que você namora, termina, Sim. sai, faz alguma coisa, né, erra, acerta, e tudo meu era... Hoje em dia eu vejo gente, né, que era da minha idade, as pessoas falando, olha, fulana, separou, casou, tá com um namorado. Eu falo, gente, é normal, todo mundo é assim. Se você for olhar sua vizinha, se você tem uma vizinha que tem essa idade e não é famosa, ela tá fazendo isso. Mas ninguém tá falando. Não tá todo mundo julgando. Não era nenhuma aberração. Eu trocava de namorado? Sim, eu trocava de namorado. A gente troca de namorado, né, sei lá, eu conheço gente que troca até hoje. Sim. Né? Então, E seus namorados eram ciumentos na época? Ah, acho que não. Não? Minha vida era tão corrida. Olha só, eu trabalhava, né? Trabalhava na televisão, eu era triatleta, fazia, né? Trabalhava como modelo e fazia faculdade de Direito. Não tinha... Ah, você fazia faculdade nessa época também? Sim, porque eu fiz a minha primeira faculdade de administração antes de entrar na televisão. Sim, eu lembro. Daí E você aí, se formou... depois, quando eu estava na MTV, eu resolvi fazer uma faculdade de Direito, porque era para eu ter feito Direito na minha primeira faculdade, mas eu não passei. Ah. Eu tentei quatro faculdades. Eu tentei Direito, Administração, Economia e Contabilidade. Passei nas 3, menos no Direito. Aí, qual que eu queria de qualquer jeito? Porque também era a que eu mais queria. Entendi. Mas o ser humano não tem muito disso, né? Mas você queria ser advogada? Eu queria ser advogada. E aí... Que engraçado, né? E aí, a que eu não queria... A gente tem essa coisa de, se não quer... Né? Você tem 4 opções. Né? Tem ali 4 opções para você escolher. 3 te querem, uma não. 3 te querem, uma não, você quer aquela. Mas eu já queria um pouco mais, não era só isso. Eu já queria um pouco mais a faculdade de Direito. E aí eu falei, não, eu vou fazer... Mas enquanto você estava apresentando na MTV, você fez a faculdade ao mesmo tempo. Faculdade. O meu Gente, primeiro ano correria. de faculdade, eu não conseguia sair da escola. A dona da faculdade colocava o segurança particular dela na porta da minha sala. Porque o povo na hora do pulava em cima de recreio. você. Porque eu trabalhava com eles e fazia faculdade. E, na época, eu tinha, sei lá, 20 anos, 22 anos, eles tinham 17 para 18, né, no meu primeiro ano de faculdade. Era... Surreal. Mas eu era mais velha, eu já era mais madura. Você já tinha uma faculdade? Eu já tinha uma faculdade, eu já trabalhava, eu já ganhava meu dinheiro. Eles eram mais, né, meninos, assim. Então, era muito engraçado, porque eu lembro que a gente, na faculdade de Direito, as primeiras aulas, era maravilhoso. Aí a professora falava assim, não, na vara, eles amavam. Mentira. Eu falava, gente, por que Banda de criança. né? Mas eu acho que as pessoas deviam ter dificuldade de prestar atenção com você lá. Não, o primeiro ano de faculdade foi um caos. Um caos. Não sei como... Engraçado, eu tenho uma capacidade de... Mas você lembra de algum episódio que aconteceu, assim, na época da faculdade, assim? O segurança da dona da faculdade ficava na porta da minha sala, eu nunca saí, eu nunca fiz xixi na faculdade, eu nunca fui tomar um lanche na faculdade. Eu Senão, entrava, depois que a aula tinha começado, todo mundo já tinha entrado nas salas. No intervalo, o segurança ficava na porta, que era um caos, todo mundo ia para minha sala. Acabava, eu saía 5 minutos antes. Nem fez amizade na faculdade? No meu primeiro ano, não. Depois eu mudei de unidade e fiz. Entendi. No primeiro ano, eu não fiz xixi na faculdade. Engraçado, né? Caramba. Mas eu fui até o fim. Mas aí o seu gol, porque eu tô imaginando assim, você estava no auge da carreira, explodindo,
como atriz, apresentadora, enfim, tudo que você estava fazendo, modelo. E aí, quando você resolveu fazer direito, é porque você queria, eventualmente, mudar de carreira? Ou porque... Eu queria ter feito direito lá atrás. E falei que um dia eu ia fazer. E aí, no meio desse caminho, eu falei, tô fazendo pouca coisa, né? Vou fazer mais uma faculdade. E Não tenho tempo pra nada, né? Não faz o menor sentido. Por que você não faz faculdade de rádio e TV? Então... Eu falava, mas peraí, o que é o apresentador? É o dom da oratória. O que é o advogado? É o dom da oratória. Por que tá errado entendi. na minha faculdade? Tá tudo certo. Rádio e TV, beleza, seria legal também, mas eu sempre quis fazer direito. E o advogado, ele é uma profissão que ele serve para... Tudo, né? Eu acho que eu fiz 2 faculdades. A primeira, então, administração de empresas, é o mais básico. Em geral, né? A administração de empresas você pode trabalhar com o quê? Com tudo, absolutamente tudo. Concorda? Não tem uma coisa que você fala, não, ali não dá. Eu vou abrir um salão de beleza, dá, né? Eu vou começar uma startup, dá. Te ajuda, inclusive, né? Ajuda. Ter essa noção. E aí o direito eu sempre quis muito. Eu sempre achei, tinha umas áreas que eu achava incríveis, assim. A área de conciliação. Que engraçado. Eu achava... Mas peraí, você chegou a fazer a OAB, passar? Não, aí pra piorar um pouquinho, eu fazia faculdade de Direito, trabalhava na Band, fazia estágio de Direito. Cara. E era triatleta, que eu me lembro que eu fiz um meio Ironman nesse ano. Não sei como, não consigo entender. Hoje em Que dia momento, eu falo, né? Que corpo mole que eu tenho hoje, Mas né? você já era mãe? Não. Ah, tá, não. isso foi antes. Isso foi antes. Não, senão eu ia falar, é super mulher, não tem como. Não, eu me lembro direitinho. Eu lembro que eu acordava muito cedo, ia treinar, ia pra aula, saía da aula, eu ia pro estágio, saía do estágio, eu ia pra televisão. Inacreditável, né? Inacreditável. Como é E que você sobrava consegue? tempo pra namorado, tudo? Você era casada nessa época ou não? Não, nessa época não. Eu me casei pouco tempo depois disso. Eu saí da televisão. Eu fiz um plano que era o seguinte: eu vou trabalhar 10 anos na televisão, vou terminar, que vai mais ou menos coincidir com quando eu vou formar em Direito. Coincidiu com eu ter conhecido o meu ex-marido, que era também totalmente anônimo, não era conhecido, totalmente outro, né, outro mundo. Nem entendia o meu mundo, nem conseguia entender. Eu falei, mas nem precisa entender porque eu vou sair da televisão. Então, Já era uma vontade sua? Assim. Era uma vontade totalmente. Eu falei, eu vou sair, vou... Mas por quê, Dani? Porque você não aguentava mais ou porque... Não, eu gosto muito do meu trabalho, mas eu nunca quis ser famosa. Eu não queria ser famosa, eu queria trabalhar isso. com aquilo. Entendi. Eu queria trabalhar com televisão, eu amava o que eu fazia, eu amava apresentar o Beija-Sapo. Mas eu não entendia, quando era a minha hora de beijar na boca, ficava todo mundo atrás de mim. Entendi. Faz sentido. Lógico. Não estou falando que eles estão errados de estarem atrás de mim, nem... Não é isso, mas eu não sabia dividir, sabe aquela coisa? Mas teve alguma coisa específica que te deixou... Tipo, não, nossa, eu nunca agora... quis. Eu fui ficando famosa, assim, não é que eu mudei para São Paulo e falei, eu quero ser famosa. Não, eu sei, mas eu digo assim, de tudo que você viveu, porque, enfim, era muita exposição, etc. Teve algum momento, algum episódio que você falou, agora chega, passou dos meus limites? Não, eu sempre não foi. falei, eu vou trabalhar 10 anos na televisão. Já era um plano mesmo. Já era um plano, Entendi. sempre foi. Vai ser quando eu vou formar em Direito, e aí eu vou começar a trabalhar em Direito e vou continuar. E aí vou casar, vou seguir minha vida totalmente off. Entendi. Fiz isso. Só que aí eu fiz algumas coisas na televisão. Então, por exemplo, a Record me chamou para apresentar o Brasil Got Talent, que era uma temporada, não era... Aí eu projeto, fui, era um né? projeto, aí eu fui. Aí depois a MTV voltou, aí eu fui. Então, eu fiz alguns projetos. Aí depois o Luciano Huck me chamou para... Então, depois eu voltei para a televisão, mas eram alguns projetos. Mas a televisão também já tinha mudado. Né? Não era mais... Sim. Já tinha mudado. Então, eu realmente cumpri os 10 anos de televisão, eu parei e fiquei anônima total. Mas na rua você continuava sendo reconhecida, abordada, etc. Pra sempre. Ah, assim. isso eu acho Não tem que... como. Conhece mais, conhece menos, mas sempre tem alguém que lembra. Sempre tem aquela frase que eu escuto, né? Ah, eu amava você quando eu era pequena, e alguém bem grande. Aí você fala, vai tomar banho, meu. Isso é maravilhoso, alguém enorme. Se não fosse alguém meio, sei lá, jovem, né? Algum adolescente falando Sacanagem. isso. Alguém enorme, outro dia era um cara enorme. Ele falou, eu amava você quando eu era pequeno. Eu falei, desde quando você era pequeno?